E aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre Career Episodes. Finalmente, só lembrando que o Career Episodes é somente uma das partes do report dentro do Engineers Australia. Né? Tem o CPD, o Career Episodes e o Summary Statement. O Career Episodes é com certeza o mais complicado dos três. Ele é o que dá mais trabalho para fazer, porém é o primeiro que a gente deve começar porque leva um certo tempo. Então, o que são esses três Career Episodes? São três textos, né, que você vai escrever contando sobre experiências profissionais que você passou. Ah, Lucas, mas precisa ser experiência profissional? Eu não tenho experiência profissional, eu acabei de me formar e nunca trabalhei. Você pode sim escrever seus Career Episodes baseado em experiências acadêmicas. Dá um pouquinho mais de trabalho talvez, porém também é aplicável. O Engineers Australia também aceita. Bom, vocês devem lembrar que um dos requerimentos para o visto é o Employment Assessment. Se você estiver pedindo isso, você precisa entregar as cartas das empresas, lembra? E aqui é exatamente a mesma coisa. Se os seus Career Episodes for sobre experiência profissional, você também obrigatoriamente precisa mostrar as cartas das empresas provando que você realmente trabalhou lá. E o que precisa ter nesses Career Episodes? Você precisa falar sobre o seu trabalho, o que você fez, as suas atividades, a sua ajuda para que o projeto se desenvolvesse, para que as coisas dessem certo. Então não é o que o time fez, é o que você fez. Isso eles deixam bem claro. Ele pode ser também um projeto que você trabalhou ou simplesmente um problema de engenharia que você teve que resolver. Então é basicamente isso que o Engineers Australia pede para você escrever nessas cartas. Outra coisa importante é que tem que ter no mínimo 1.000 palavras e até 2.500 palavras. E os Career Episodes, eles devem ser formatados da seguinte forma: 4 sessões. A primeira, introdução. A segunda, background. A terceira, personal engineering activity. E a quarta é um summary. A introdução tem que ter todas essas coisas aqui, ó. As datas, a duração dos career episodes, aonde tudo isso aconteceu, o nome da empresa onde você trabalhou. No background, de 200 a 500 palavras, aí você tem que falar um pouquinho sobre a natureza do projeto, os objetivos, o que a área que você trabalhava tinha de responsabilidade dentro desse projeto. Talvez você pode adicionar um organograma da empresa, do departamento ali, mostrando a sua posição, e falar o que você era responsável, o que você, não só o seu departamento, mas o que você era responsável por naquele projeto. No Personal Engineering Activity é quando fica mais particular, você vai colocar as coisas que foi mais pertinentes às suas atividades, né? Então, como você aplicou o conhecimento que você tinha de engenharia e as suas habilidades, como você delegou, como você se comunicou com o time, as dificuldades que você teve durante o projeto, estratégias que você utilizou, como que você gerenciou todos esses problemas, tá? O último é o summary. Chegou no summary, tá fácil. Aí você tem que falar simplesmente o que o projeto alcançou, o que você ajudou e se os goals foram todos alcançados. Esse é o Career Episodes, como ele deve ser feito. Todas essas informações estão no guideline, disponíveis pelo Engineers Australia na internet. Eu estou simplesmente relendo o que está escrito lá. Eu vou disponibilizar para vocês os meus Career Episodes, tá? Podem usar como referência, vocês vão ver que não mudou nada desde a época que eu fiz o meu. Só que tem uma coisa muito importante aqui que é a questão do plagiarismo. O Engineers Australia, eles verificam sim plagiarismo e eu conheço pessoas, amigos que foram pegos plagiando, copiaram documentos, ficaram, se eu não me engano, 12 meses sem a permissão de fazer a solicitação de validação do diploma. Dependendo do caso, pode ser até mais. Então, assim, tomem cuidado com isso. Realmente façam o de vocês, porque não vale a pena correr risco. E outra coisa que é muito importante, pedir para alguém revisar o seu Career Episodes, eu acho que é muito bom, tem que ser feito. Mas cuidado, se você tirou uma nota 6 no IELTS, significa que você tem um inglês competente, certo? Você consegue se comunicar, mas com certeza vai ter erros. Você vai falar alguns erros, vai ter alguns problemas no seu inglês. Se você mandar um Career Episodes correto, lindo, maravilhoso, sem nenhum erro, isso já dá um flagzinho para os caras lá, porque como que o cara que tira 6 consegue escrever um negócio tão bonito desse? Então, tomem cuidado. Se alguém corrigir os Career Episodes de vocês, deixem alguns erros lá, tá? Porque faz parte, né? Eles sabem que o nosso inglês é a segunda língua e tudo mais, isso eles entendem, não é um problema. O que importa é a mensagem ser passada. Então, quando alguém corrigir para vocês, peça para que deixe os erros básicos mais comuns do inglês assim,
porque não pode estar 100%, não faz sentido essa redação, ela está 100% correta. E outra coisa que eu dou uma dica para vocês é o seguinte, uma das coisas que tem que ser feita dentro do report do Engineers Australia é o Summary Statement. O Summary Statement, ele simplesmente quando você cria o seu Career Episodes, você vai dar um número para cada parágrafo. E lá no Summary Statement, tem vários requerimentos que você precisa atingir para que a sua aplicação seja aceita. Se você ler o Summary Statement, que está available no booklet, você vai ver, lá tem lá o Engineers Professional. Se você ler todos os itens que tem lá, você automaticamente já sabe o que o Engineers Australia está pedindo, está querendo de você. Fica muito mais fácil para quando você estiver escrevendo o seu Career Episodes, já pensar naqueles itens enquanto você está escrevendo. Por quê? Você corre o risco de escrever tudo e no final perceber lá que os caras também pedem um pouco sobre gerenciamento de problema. Como que eu solucionei um problema, como que eu me comuniquei com os departamentos de outras áreas. Isso são coisas que eles pedem e se no seu Career, nenhum dos Career Episodes tiver isso, você tem que voltar lá e escrever em algum deles. Não necessariamente todos os Career Episodes têm que ter um item lá no Summary Statement. Não precisa ter todo Career Episode, precisa estar lá. Tem que ter pelo menos um. Porém, você sabendo já o que está vindo de antemão ali, já te ajuda muito no processo de escrever essas coisas. Então, acho que é basicamente isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixem aí no comentário. E boa sorte para todos aí, porque esse aqui, com certeza, é o que vai tomar muito tempo de vocês. Uma última dica que eu acho bem interessante. Eu tenho um amigo meu que ele é meio louco. Em vez dele fazer os Career Episodes um por um, ele, como um bom engenheiro, abriu um Excel e fez lá Introduction, onde aconteceu. Aí ele fez para os 3 ao mesmo tempo, tudo isso no Excel. Depois jogou no Word e formatou. Então ele foi seguindo a mesma estrutura para todos os Career Episodes. Isso pode simplificar para alguns, pode dificultar para outros, porque você vai ter que pensar em 3 projetos ao mesmo tempo, o que pode ser não tão simples também. Mas fica aí outra dica aí de como fazer esses Career Episodes. Eu vou deixar no link aí na descrição o download para os meus Career Episodes. Eu espero que ajudem vocês, mas tomem muito cuidado com o plagiarismo. Beleza? Então tá aí. Um abraço pessoal, boa sorte aí para todos. Até a próxima.